Fala pessoal, vocês pediram para fazer esse vídeo aqui sobre terapia psicodélica, então se prepara aí, senta na cadeira porque o vídeo tá denso, tem muita informação nova aqui para você absorver e também algumas indicações de leitura, indicações de documentários para você assistir. Se você já me acompanha aqui há alguns anos, talvez você já tenha visto outros vídeos meus onde eu falo sobre a minha experiência pessoal com essas substâncias, os benefícios que eu obtive através delas e como eu utilizo também da respiração para poder acessar os mesmos lugares. Tudo isso é possível e está disponível a partir da máquina corpo. Mas hoje, especificamente, vamos falar aí sobre LSD, cogumelo, mescalina e ayahuasca também. E no último vídeo que eu falei da manifestação dessa casa aqui, vocês toparam da gente fazer uma live. Então tô aqui para confirmar que ela vai acontecer, beleza? Tô marcando aqui pra ela ser quarta-feira que vem, dia 28 de setembro, às 7 da noite. Aí a gente precisa definir ainda direito qual vai ser o assunto que vocês querem abordar ali naquela hora. Ali vamos ficar ali mais ou menos uma hora e meia. Eu vou conduzir uma meditação, vou ter um momento com vocês e eu não sei muito bem qual tema que vocês querem que a gente aprofunde. Então, para a gente poder definir que tema vai ser esse, entra aqui no Telegram, a gente se fala por lá, que a gente consegue trocar áudio, consigo estar um pouco mais estreito com vocês, passar algumas ideias, e aí a gente chega na definição desse assunto juntos, maravilha? E lá pelo Telegram, como é mais rápido no celular, eu também consigo te mandar um lembrete aí para você não esquecer de vir participar dessa live, então, 7 horas da noite, semana que vem na quarta, hein? Então, beleza, aviso os dados, deixa eu colocar essa câmera aqui pra gente conseguir trocar essa ideia sobre os psicodélicos de uma maneira mais organizada. Acho que assim fica melhor. Então, vamos lá. Nos últimos anos, galera, os psicodélicos e as terapias assistidas por psicodélicos, elas vêm ganhando proporções gigantescas, né? Alguns autores vêm dizendo até que a gente está vivendo uma era de renascença psicodélica. Mas mesmo que algumas dessas substâncias sejam utilizadas há literalmente milhares de anos por povos tradicionais e também tenham demonstrado sua profunda influência sobre a mente humana, sobre a saúde, desenvolvimento integral, ainda existe muito preconceito e desinformação associado a essas substâncias. Nos Estados Unidos, por exemplo, a DEA, né, que é a Drug Enforcement Administration, que é como se fosse o Departamento de Segurança sobre Drogas do país, coloca essas substâncias todas dentro do comporte de substâncias de classe 1. Eles chamam de classificação 1. Ou seja, seriam substâncias sem uso medicinal aceito e com alto potencial para abuso. No mesma régua que está ali heroína e cocaína, por exemplo, também está LSD e cogumelo, que já tem muitas provas sobre o potencial delas de benefício para a mente humana e para terapias assistidas. Mas aí a pergunta que surge é, será que os inúmeros estudos científicos que estão saindo nos últimos anos, mais as milhões de experiências individuais, das inúmeros relatos de pessoas que falam sobre isso, e também os milênios de práticas de algumas das tradições mais antigas do planeta, concordam com essa definição também? Bom, nesse vídeo aqui eu quero jogar luz sobre esse assunto que ainda é um grande tabu na nossa sociedade, mas para ajudar todos vocês a entenderem o que são psicodélicos, se de fato existe algum uso terapêutico medicinal para essas substâncias, quais são os efeitos esperados que elas produzem no nosso corpo e na nossa mente, se existem riscos, quais são esses riscos e o que é essa tal aí de renascença psicodélica e por que esse assunto voltou a atrair a atenção das pessoas, ao ponto do Netflix fazer um documentário de 4 partes sobre isso, que é a capa desse vídeo aqui. Então já deixa o seu like aqui embaixo para fortalecer o vídeo e vamos mergulhar nessa viagem juntos. Pra gente começar então, vamos lá, o que são psicodélicos, né? A palavra psicodélico foi criada em 1956 para descrever melhor o que eram essas substâncias e ela junta 2 termos do grego antigo, psyche, que significa mente ou alma, e delos, que significa manifesto ou visível, trazendo essa ideia então de tornar a mente visível, ou seja, expandir a sua capacidade de perceber a própria mente. Agora, como que isso acontece é outra história, né? Na perspectiva neurocientífica, os efeitos são causados porque há uma interação com os nossos neuroreceptores, né? O LSD, por exemplo, interage com os neuroreceptores da serotonina, que é a 5-hidroxitriptamina. E se você já não sabe, fique sabendo agora, a serotonina é um dos hormônios mais importantes do nosso corpo, e entre as suas funções está a regulagem do ritmo cardíaco, do sono, do apetite, do humor, da memória, da temperatura do corpo e um monte de outras coisas. Na Universidade de Zurique, lá na Suíça, tem uma doutora em psicologia e neurociência que está liderando diversos estudos nessa área, que é a doutora Catherine Preller. E o que ela vem descobrindo através de experimentos com inúmeros voluntários é que o receptor de serotonina é uma peça central em como a gente decide o que é e o que não é relevante pra gente. Isso quer dizer que os receptores do nosso cérebro que lidam com essa substância, lidam com a serotonina, ela está ligada ao processo de como nós vemos ou não vemos no sentido mais profundo nas coisas, nos eventos e na vida de uma maneira geral. E isso está diretamente associado aos níveis de serotonina no nosso corpo. E essa pesquisadora, inclusive, disse que o LSD poderia ajudar pessoas a redirecionar a sua atenção para novos lugares e dar novos significados à sua vida. Ela falou exatamente
exatamente assim, ó. Se você tem um paciente deprimido que está ruminando sobre pensamentos negativos, o LSD pode facilitar o processo onde ele atribui sentido para novas coisas. Traduzindo o que ela falou, algumas pesquisas já indicam que o uso do LSD no contexto terapêutico pode ser benéfico para romper loops de pensamentos negativos, pensamentos sabotadores recorrentes. E essa pode ser uma ferramenta poderosíssima para tirar pessoas de estados depressivos ou com ideação suicida em curtíssimo período de tempo. E esse é apenas um dos exemplos do contexto terapêutico do uso dessas substâncias conhecidas então como psicodélicas, né? Mas tem outros estudos também muito interessantes com a psilocibina, que é o princípio ativo dos cogumelos mágicos, aqueles cogumelos que a gente vê às vezes nascendo de estrume de vaca, em pastos, às vezes até perto de casa também, dependendo de onde você mora. Foi feito um estudo onde pegaram ali os participantes, os voluntários, e deram para eles psilocibina e para uma outra parte deram placebo, deram comprimido de farinha, comprimido de açúcar para o pessoal tomar. E então foram medir em todas essas pessoas a quantidade de conexões neurais feitas durante o tempo de estudo diante de determinados testes e necessidade de resolver problemas. E essa imagem aqui é que representa a diferença de um cérebro ativado com a psilocibina ou num cérebro no estado normal. Numa imagem você tem a pessoa que tomou só um placebo, um comprimido de farinha, e a outra você tem a pessoa que tomou psilocibina e como está funcionando o cérebro dela, a quantidade de conexões neurais que ela consegue fazer sobre o efeito dessa substância. E o interessante é que sobre o efeito de psicodélicos, o cérebro não faz apenas mais conexões, mas ele também faz novas conexões, ele cria novos caminhos neurais, fazendo com que padrões antigos de pensamento, hábitos antigos, comportamentos antigos possam ser modificados, ou seja, ele potencializa a chamada neuroplasticidade, que é a nossa capacidade para mudança, aprendizado e desenvolvimento. E é aquela velha história que eu já falei em vários vídeos antigos sobre processos de pensar, como a nossa mente funciona, né? Imagina o seguinte, né? Você tem que passar por uma trilha na floresta para você conseguir chegar na sua casa. É muito mais fácil você seguir a trilha que você fez toda vez, do que você ficar de todo dia desbravando uma trilha nova. E o nosso cérebro pensa, funciona exatamente da mesma maneira. Como um grande gerenciador de energia que ele é, ele sempre vai procurar economizar energia e poder repetir o mesmo caminho mental facilita a sua vida também. Só que muitas vezes facilita apenas isso, né? Que é otimizar o consumo de energia do cérebro. De outra forma, a gente também fica preso a formas de pensar. A gente quer poupar o esforço e a gente acredita que existe apenas um único jeito de fazer as coisas. Isso limita a nossa visão ampla de todas as infinitas possibilidades à nossa frente. Quando estamos sempre habituados ao mesmo caminho, à mesma forma de pensar, a gente perde a chance de ver todas as possibilidades, todas as coisas maravilhosas que existem em caminhos pelos quais nós nunca passamos, nunca pensamos. Só que veja que interessante, essas substâncias têm a possibilidade de ajudar a enxergar muitos novos caminhos. Agora, bater a trilha é uma questão de repetir aquele trajeto, mudar a forma de pensar após a experiência, né? Conseguir implementar isso na sua vida, fazer a integração desse trabalho, a integração dessas novas percepções. E é aí que é o pulo do gato, aí que muita gente custa a querer de fato fazer mudanças drásticas de vida, porque falta às vezes motivações muito profundas, né? E tem muita gente que toma psicodélico já há muito tempo e às vezes não muda um hábito, não muda nada. E eu falo isso para reforçar a importância do trabalho terapêutico, seja através de um terapeuta que vai te acompanhar num novo processo, uma nova forma de pensar, novos hábitos e tudo mais, ou através de um grupo do qual todo mundo está passando por esse mesmo movimento, todo mundo consegue também se equilibrar e se ajudar, se puxar para novas virtudes, para novas formas de ser. Esse é o trabalho duro da integração das experiências psicodélicas que muitas vezes as pessoas não têm amparo para poder realizar. Para você ter um outro exemplo disso, fizeram uma pesquisa que pegaram 358 pessoas que ingeriram psicodélicos em circunstâncias não laboratoriais, ou seja, em contexto terapêutico, em ritual xamânico, por lazer, várias coisas há menos de um ano atrás. Todas essas 358 pessoas eram fumantes e fumavam cerca de 14 cigarros por dia durante 8 anos. E o resultado dessa pesquisa foi o seguinte: 38% das pessoas que participaram, quer dizer, mais de um terço das pessoas que participaram dessa pesquisa, relataram ter parado de fumar absolutamente depois de uma única experiência com psicodélicos. Veja bem, estamos falando de pessoas que fumavam há 8 anos 14 cigarros por dia, ou seja, estavam cometendo um suicídio lentamente. Mas também tem outra parcela ali dos que participaram da pesquisa. 28% desses 358 pessoas fumantes aí reportaram uma redução significativa do seu consumo de cigarros, saindo de uma média de 300 cigarros por mês
para 1 cigarro por mês após a sua experiência psicodélica. E por último, 34% das pessoas reportaram que voltaram a fumar como fumavam antes, depois de 3 a 6 meses da experiência que elas tiveram. Então, isso diz muito sobre a necessidade da integração das experiências que elas tiveram para poder, então, reformular novos hábitos e descondicionar padrões erráticos de funcionamento, padrões viciosos de funcionamento que todos nós temos em diferentes níveis. Agora, vamos levar a conversa para o lado espiritual da coisa, né? Tem um dado bem interessante aí. Dessas pessoas que voltaram a fumar, elas avaliaram a experiência delas como tendo algo com menor significado pessoal ou espiritual. Ou seja, né, parece que quando a pessoa tem uma experiência mais profunda, mais introspectiva, que toca mais nas amarras dela, o contexto dela de conexão com a vida, isso tem um efeito maior e mais duradouro sobre a vida da pessoa. Isso significa que a experiência psicodélica, quando feita em condições internas e externas apropriadas, ela tem o poder de promover mudanças na nossa forma de avaliar o que é ou não é importante pra gente. E isso desencadeia muitas mudanças nas nossas prioridades do dia a dia, né? Porque a gente percebe que está tudo desalinhado, que as coisas não estão certas, que os nossos padrões, nossos comportamentos, nossos vícios, está tudo meio esquisito. A gente consegue ver e busca então colocar tudo isso de volta no eixo, de volta no trilho, de volta em fluxo, como eu gosto de dizer. Você já teve alguma experiência psicodélica? Isso já aconteceu com você? Comenta aqui embaixo, descreve um pouquinho para ajudar outras pessoas que são céticas ou que ainda têm tabu, preconceito e tudo mais a entender um pouquinho melhor também, tá? Se você teve a oportunidade de perceber algum desalinhamento das coisas que você vinha ignorando, mas sabia que precisava mudar e pôde então passar a harmonizá-las na sua vida, por favor, compartilhe aqui a sua história. Bom, talvez alguns de vocês estejam se pensando, caraca, mas são tantas possibilidades, essas substâncias são tão poderosas, né? Por que a gente está falando disso só agora, 2022? Então, psicodélicos em si não são nada recentes, né? E também não é a primeira vez que eles vão pro mainstream, né? Que vão à tona, assim, saindo pelo mundo todo como uma coisa revolucionária para a humanidade. Primeiro que quase todos os povos originários têm algum tipo de ritual que envolve a alteração do nosso estado de consciência. E vários desses rituais utilizam alguma substância psicodélica, seja no formato dos botões de cacto ali, da mescalina, do cacto do peyote, ou dos chás feitos de raízes e folhas, como acontece aqui na ayahuasca, né, no Nishipã, ali na Amazônia, ou também no uso de cogumelos, que é utilizado por quase todos os povos em tudo quanto é canto do mundo. E segundo, que mais ou menos lá na década de 50, poucos anos depois da descoberta do LSD, uma figura ficou muito conhecida na época por um livro que ele escreveu, o Aldous Huxley, que escreveu As Portas da Percepção, The Doors of Perception. Também escreveu esse livro maravilhoso aqui, Admirável Mundo Novo, recomendo os dois para leitura. Esse autor teve contato com a mescalina, com o peyote, que é da tradição dos povos ali do sul dos Estados Unidos, né, o povo Cherokee, Lakota, Navarro, entre outros ali do deserto, e ele escreveu livros sobre isso, né, e isso foi um grande salto para popularizar os psicodélicos na grande mídia. E aí, já chegando na década de 60, né, o falecido Ram Dass, guru, mestre espiritual, psicólogo, PhD, professor de Harvard, entre muitas outras qualidades, junto com Timothy Leary, que também era psicólogo, PhD de Harvard também, eles tinham contato e interesse sobre essas substâncias e acabaram sendo expulsos da sua universidade, expulsos de Harvard, porque estavam supervisionando um estudo feito com a psilocibina, com o princípio ativo dos cogumelos mágicos. Eles estavam tentando entender se essa substância poderia servir como um poderoso enteógeno nas pessoas que tivessem já algum conhecimento de espiritualidade, algum embasamento de teologia, alguma relação com conhecimentos místicos, né? Para quem nunca ouviu falar, enteógeno significa literalmente com Deus dentro. Literalmente a manifestação interior do divino. E seria as substâncias que promovem, né, ou facilitam essa experiência mística, xamânica, religiosa, espiritual que o ser humano pode ter através da alteração ou da ampliação, como é o nome mais adequado, dos nossos estados de consciência. E é óbvio que esses professores, sendo expulsos da universidade naquela época, acabaram fazendo um escândalo sobre o assunto, né, popularizando ainda mais as substâncias e dando muito mais curiosidade para as pessoas leigas de tentar entender o que era isso, por que isso faria um cara tão renomado ser expulso da faculdade? E aí iniciou-se um problema de fato, porque dentro das universidades, né, especialmente dentro desses contextos, o uso dessas substâncias psicodélicas cresceu absurdamente e especialmente no contexto recreativo, trazendo
muitas experiências para muita gente, mas também muito sofrimento, muitos traumas, muitos acessos em lugares indevidos para essas pessoas. Imaginem festivais, tantas outras experiências que podem ser de fato traumáticas para as pessoas estarem em contato com algo tão potente que toca dentro deles. Por consequência, o governo americano também começou a despejar desinformação de massa com mentiras absurdas sobre os efeitos colaterais inventados, riscos absurdos e histórias sem nenhum fundamento sobre o uso desses psicodélicos, né? Promovendo então uma revolta, uma polaridade da população sobre tudo isso e a oportunidade então de banir totalmente o seu uso. E aí, galera, você tem que pegar esse monte de besteira, um monte de tabu que o governo criou sobre essas substâncias e contrastar não com a pessoa que teve um processo traumático, mas contrastar com o PhD, doutor em Química Medicinal, Albert Hofmann, o cara que descobriu o LSD, que viveu até os 102 anos fazendo pesquisa, estudando, se aprofundando nesse assunto. No dia seguinte de descobrir a grandiosidade da sua descoberta, né, sobre essa substância, ele falou assim: nós precisamos de um novo conceito de realidade e um novo conjunto de valores para que as coisas de fato mudem numa nova direção positiva. E o LSD pode nos ajudar a gerar esse tal conceito. Mas, infelizmente, né, na sociedade desconectada que a gente vive, parece que uma mentira contada 10 vezes pelo governo ou por um político vira verdade, né? Estamos vivendo essa realidade agora. E isso, lá atrás também, acabou influenciando outros países e causou um abismo, né, de 35 anos de pesquisas promissoras que vinham sendo feitas ali de 1950 até 1965, mais ou menos. A gente tem só esse gap de pesquisa naquela época e só agora, depois dos anos 2000, que a gente começou a retomar o estudo terapêutico, o estudo medicinal, o estudo dos benefícios dessas substâncias poderosíssimas. Dos anos 2000 para cá, né, 20 anos de pesquisa sendo retomadas aí, alguns autores vêm dizendo aí que a gente está vivendo de fato a renascença psicodélica, né? A renascença, para quem não lembra aí das aulas de história, foi o período do renascentismo cultural, artístico, político e econômico que aconteceu depois da Idade das Trevas, lá na época medieval. E esse é o momento de renascimento que a gente está vivendo hoje. E esse documentário aqui, ó, Como Mudar a Sua Mente, que estreou no Netflix esse ano, é um marco disso. Esse documentário é feito em 4 partes e é baseado no livro do autor Michael Pollan, que é o cara que eu tenho, baita admiração. Tudo que ele lança eu vejo, consumo, leio, porque o cara é incrível na forma de passar informação. O Michael Pollan, além de ser um jornalista renomado e autor de várias obras já consagradas e best-sellers no mundo todo, em vários campos de conhecimento, ele também é professor de ciência e jornalismo ambiental na Universidade da Califórnia. E um documentário que explora em profundidade 4 substâncias que estão no cerne de inúmeras pesquisas que estão acontecendo nesse momento no mundo inteiro, sobre o LSD, sobre psilocibina, sobre MDMA e mescalina, tá no Netflix, galera. Isso é um marco, isso é algo representativo para a mudança de como a informação está sendo passada para as massas. Se você quiser se aprofundar no assunto, eu recomendo muito que assista o doc e, se possível, leia também o livro dele, que é muito bom, que é uma verdadeira aula sobre ciência e a experiência psicodélica. Mas também vamos tentar não esquecer que, por mais que a ciência avance, essas substâncias são tecnologias milenares. Povos originários do mundo todo utilizam essas medicinas em seus rituais há milhares de anos e é importante não esquecer disso, porque eles têm conhecimentos sobre como navegar nesses espaços místicos todos que vai além do dizível. São coisas que não podem ser ditas, que não tem como ser expressas em palavras, é apenas um saber ancestral mesmo. E isso transcende qualquer descoberta científica, porque a ciência está sempre limitada àquilo que a gente consegue compreender racionalmente, expressar através de palavras e ter equipamentos para medir. Mas se você me acompanha aqui nesse canal, você provavelmente concorda com a ideia de que a realidade não se limita àquilo que percebemos, não se limita à nossa racionalidade, à nossa capacidade humana de articulação de ideias. E é exatamente aí que essas substâncias atuam, elas permitem que nós vejamos além dos limites, ver além das crenças, além daquilo que está na sua frente, além do ego, além da individualidade, além da cultura, além daquilo que te ensinaram e além até daquilo que você está a fim de ver. Porque você vai ver coisas que você não está tão afim de ver às vezes. E eu não estou falando literalmente de visão mesmo, ver com os olhos, né? Isso é mais uma metáfora, né? Muitas das vezes está muito mais próximo de sentir com o corpo, né? Acessar emoções internas. Nesse lugar profundo, né, nós somos confrontados com certezas tão intensas e óbvias sobre o mundo, sobre a vida, que a gente se sente até envergonhado de não ter entendido isso antes, de não conseguir ver a verdade diante de si mesmo. E é aí que mora o poder dessas substâncias, né? De desfazer a desconexão, promover a reconexão, limpar os nossos
nossos olhos, nossas lentes, fazer ver novamente da maneira como nossos ancestrais e tantos povos viram e veem até hoje. Mas se você já estiver muito empolgado aí para já ir no pasto procurar uns cogumelinhos para levar para casa e comer, segura a tua onda, tá? Eu relembro aqui que essas substâncias têm o poder de mostrar até aquilo que você não está afim de ver, tá? Então é muito importante estudar bastante sobre tudo que pode lhe acontecer, todos os efeitos, como promover um ambiente adequado, como controlar a si mesmo, como cuidar do seu espaço interno e externo e até, de preferência, ter uma assistência, ter alguém que possa te acompanhar nessas jornadas místicas ou frequentar um lugar adequado para que você possa, então, ter uma experiência desse tipo. Em inglês, eles chamam isso de set and setting. Eu gosto de falar sobre dose, intenção e circunstância. Eu falo que são os 3 pilares para a gente poder ter uma experiência psicodélica e que se referem basicamente a como você está por dentro, o que você está ingerindo, quanto que você está ingerindo, onde você está, como é que você está, para que você está fazendo isso. Quando tudo isso está controladinho, você pode assegurar, aumentar em 90% as chances de você ter garantia de ter uma experiência tranquila, reveladora, profunda e de expansão mesmo da sua mente. A minha primeira experiência psicodélica, se eu não me engano, eu tinha 28 ou 29 anos e eu passei mais de 2 anos estudando o assunto, lendo livros e artigos e vendo os documentários e coisas que eu encontrava aqui pelo YouTube, relatos de pessoas, entrava num site no Aeroweed.com, que é um site com relatos inúmeros de múltiplas pessoas utilizando essas substâncias no mundo inteiro. Eu lia e mais lia aquilo ali antes de eu sequer me preparar para ir num ritual de ayahuasca, tomar o Santo Daime pela primeira vez na minha vida, lá com 28 ou 29 anos. Até mesmo através das minhas próprias experiências, eu já pude aprender que a mente é um bibelô, galera. A mente é uma substância delicada, é algo que a gente de fato tem que cuidar, manusear, experimentar com carinho, com delicadeza. E essas experiências muitas vezes não são tão delicadas assim, a gente precisa saber navegar por esses espaços e isso pode sim trazer sequelas, trazer distúrbios, comportamentos, mudanças de padrão de comportamento que não são tão boas para pessoas e que geram então muitas atribulações na vida dessa pessoa. Isso não é para qualquer um, não é para qualquer momento, e isso para não mencionar as pessoas que têm históricos pessoais ou familiares de determinados quadros psicológicos que de fato deveriam ter extrema cautela ou nunca sequer chegar perto dessas substâncias. Se você quer se aprofundar nisso, pesquise mais, procure mais sobre, procure orientação de outras pessoas que têm experiência no assunto, procure um ritual com xamãs sérios, com povos tradicionais sérios, que pessoas que tenham experiência, de preferência um lugar que você já conheça, pessoas que frequentam esse lugar, que você nitidamente vê boas transformações dessas pessoas, que elas relatam transformações positivas, e procure lugares sérios para trabalhar com esse tipo de medicina, porque é delicado, está em crescimento, está em expansão, vai crescer muito mais ainda, vai chegar, vai ficar muito acessível. Tem gente que me manda mensagem querendo comprar ayahuasca no Mercado Livre. Se pode tomar sozinho em casa, quanto é que tem que tomar, qual é a dose, e eu já vejo pessoas se machucando sozinhas em casa por falta de conhecimento. Então, não se arrisque, não se bote em risco dessa maneira. Você está interferindo não apenas na sua vida, mas na vida de todo mundo que tem relação com a sua vida. Então, tome cuidado, preserve sua mente. Existem outras formas mais seguras da gente poder ter experiências místicas, experiências de estados ampliados de consciência que não precisam ter ingestão de nada, não precisam consumir nada. E através dessas experiências, você está o tempo inteiro no comando, você está o tempo inteiro no controle, navegando a sua consciência profundamente dentro de você, através de técnicas de respiração ativa, por exemplo, que podem te levar também a investigar padrões de comportamentos inconscientes, mudanças de hábito, traumas antigos, memórias que precisam ser revividas, tudo isso que precisa ser inteiramente sentido por esse corpo aqui para que possa então ser ressignificado e mudar a forma como você percebe o mundo à sua volta. Se você também não conhece esses tipos de respirações, quer entender um pouco mais sobre isso, quer que eu explique aqui sobre o meu trabalho, sobre o trabalho que eu ofereço dentro da Escola do Fluxo, comenta aqui embaixo que eu me organizo para fazer um vídeo para vocês explicando tudo o que vocês precisam saber sobre Breathwork, por que isso é bom, para onde que a nossa mente pode ir, como é que a gente chega lá sozinho. E eu acredito que esse vídeo aqui já tá longo, eu já dei informação pra caramba pra você aqui sobre muitas perspectivas diferentes, e isso é para poder te ajudar a tirar as suas próprias conclusões sobre o tema. O meu objetivo não é ser a última palavra no assunto e ser o detentor da verdade, mas sim te dar uma boa introdução que conecte esse lado científico com o lado espiritual dessas substâncias. E eu espero que algumas luzes aí tenham acendido na sua cabeça sobre esse assunto. E se você quiser que a gente fale até especificamente sobre isso, sobre como acessar esses estados todos na live que a gente vai falar
falar na semana que vem, manda lá no Telegram e comenta lá, me fala lá, que eu me organizo e faço essa aula para você. Vai ser um prazer poder fazer isso ao vivo e até conduzir uma prática, quem sabe. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, que ele tenha aberto a sua mente sobre a complexidade que é a interpretação da realidade à sua volta e que ferramentas que podem te ajudar nesse processo. Maravilha? Te vejo no próximo, hein? Um abraço.